pessoal, fala por mim aí do direito civil, direitos reais, direito das coisas, tudo bem com vocês? Tomara que sim. Vamos em frente com a nossa matéria, estamos vendo direito das propriedades, né, o direito de propriedade dentro dos direitos reais, né? Sendo que a propriedade é o primeiro dos nossos direitos reais. Nós vimos a posse anteriormente, eu falei e repeti várias vezes para você, a posse não é considerada um direito real, mas ela é um direito sim, é um estado de fato que gera direitos, nós já falamos disso. E agora sim nós estamos vendo a propriedade, né, que é sim um direito real. Aliás, a propriedade é o único direito real do nosso ordenamento que existe sobre coisa própria, né? É um direito real sobre a coisa que é minha. Os demais direitos reais lá do nosso rol, eles são sobre coisa alheia, né? Sobre coisas que não são minhas. A propriedade é o único que é sobre uma coisa que é minha mesmo, né? É um direito real sobre aquilo que é meu, ok? Há uma controvérsia, antes da gente seguir adiante, sobre o direito real de laje, né? Se na laje é sobre coisa própria ou sobre coisa alheia. A maioria da doutrina hoje, e é uma maioria bem apertada, ela entende que é uma variante, né, do direito real de superfície. Ou seja, eu tenho um direito sobre uma superfície que não é minha, não é uma propriedade, e eu tenho o direito de uso dessa superfície. É mais ou menos isso, né? A gente vai falar sobre o direito real de laje mais à frente aqui no nosso curso. Ok? Bom, então vamos no nosso próximo tópico agora, que são os elementos da propriedade. Os elementos que marcam quando alguém tem a propriedade. E a presença desses elementos, eles me dizem se a pessoa é ou não proprietária e que tipo de propriedade ele tem. Nós classificamos na aula anterior a propriedade absoluta, a propriedade plena e a propriedade restrita, né? Eu tenho a propriedade plena, que ela é 100% plena, eu tenho todos os elementos, ou quando eu tenho apenas alguns dos elementos, eu tenho o que nós chamamos de propriedade restrita. Aonde que estão esses elementos? Da onde que eles vêm? Eles vêm lá do 1228, que diz assim: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente possua ou detenha. Então veja, usar, gozar, dispor, reivindicar. Esses são os quatro elementos, né? Os quatro elementos que caracterizam a propriedade, que dizem, olha, essa pessoa que tem esses direitos, ela tem a propriedade. Tá? Então a gente vai dar uma olhadinha em cada um deles aqui agora, para verificar qual deles, né, obrigatoriamente deve estar presente para que eu tenha de fato e de direito à propriedade plena, ok? Direito de usar, o que é o direito de uso? É mais ou menos comum, né? A gente pode usar a coisa da maneira que quiser. O direito de uso, ele é um direito que o proprietário tem de fazer o que quiser. Aí não, né? Fazer o que quiser, não. Mas usar da forma que quiser, da forma que bem entender, ok? Mas esse direito, ele também é transmissível. Ou seja, eu posso transferir o uso sem que haja transferência de propriedade, ok? Então, quando eu transfiro apenas o uso, o que a pessoa que tem o uso pode fazer? Pode usar, mas não da maneira que bem entender. O que o proprietário pode fazer quando ele estiver usando? O que ele bem entender. Então, quem pode quebrar uma parede, ampliar alguma coisa ou tomar a decisão para isso é quem tem a propriedade plena, não só quem possui apenas o uso. Um exemplo do uso, quando você loca a coisa. Aluguei alguma coisa, essa coisa foi alugada, pode ser um carro, pode ser uma casa,
pode ser uma máquina, eu aluguei. Essa pessoa vai fazer o que com essa máquina? Eu aluguei um implemento agrícola para a colheita de soja. O que aquela pessoa vai fazer? Ele vai colher soja. O que mais ele pode fazer com a máquina? Nada. Ele só pode colher soja. Ele pode pintar? Não. Ele pode trocar alguma peça sem a autorização do proprietário, do dono, daquele que locou? Não, não pode. Salvo se for para reparar ou aquelas benfeitorias que são obrigatórias, né, as necessárias. Então, uso, gozo e disposição do bem, da coisa, são os 3 elementos. O uso eu posso transferir, com isso eu não transfiro a propriedade, é apenas o direito de uso, né? Depois eu tenho o gozar, né? Gozar também tido como fruir, né? O que é gozar ou fruir? Que além de usar, né, você ainda pode receber os frutos daquela coisa. Ou seja, além do uso que eu faço, eu ainda posso tirar proveito dos frutos que aquela coisa eventualmente me dê. Exemplo, né, mais clássico impossível, o usufruto. Né? Eu dou o direito de uso e de fruição através do contrato de uso e fruto. Ou seja, quando eu alugo uma casa, alugo um imóvel, o locatário, né, aquele que mora, que tem o direito de uso, geralmente, via de regra, ele não pode locar ou sublocar para outra pessoa. Ele não pode passar esse aluguel adiante. Via de regra, porque a gente sabe que é possível, né, contratualmente e consensualmente, né, se as partes assim contratarem, o locatário pode sublocar sem nenhum problema. Mas a regra é que ele não pode, que ele não possa usar, né, e passar o seu direito de uso para outro. Agora, quando eu tenho um contrato de usufruto, no usufruto, aí a coisa muda. Por quê? Porque nesse contrato, além de dar o direito de usar, eu dou o direito de ele fruir da coisa, ou seja, dele dispor. Não, dispor não, fruir, gozar. Nesse sentido, se eu sou usufrutuário de um bem imóvel, eu posso ou ocupá-lo, ou residir nele, ou utilizá-lo para mim, para o meu uso pessoal e próprio, como eu também posso arrendá-lo, como eu também posso fazer a locação dessa coisa, desse bem, desse imóvel ou desse bem móvel, ok? Então, nesse aspecto, eu tenho um elemento a mais. Além do uso, eu tenho a fruição. Eu tenho o direito de usufruir desse bem. Ok? O penúltimo elemento, melhor dizendo, né, é o direito de dispor da coisa. Esse sim, diferente dos outros dois, em que o titular do domínio pode dispor o uso e o fruto, o uso e a fruição, né? Usar e fruir, eu posso passar. O dispor do bem, isso eu já não posso fazer. Porque quando eu passo o meu poder de dispor do bem, quando eu passo para um terceiro, com que ele possa dispor desse bem da forma que ele bem entender, eu estou abrindo mão da propriedade em si. Eu já não tenho mais a titularidade do domínio, ou seja, eu deixo de ser proprietário. Dessa forma, enquanto os outros 2 elementos primários lá que a gente viu, o uso e usar e fruir, usar e gozar, eu posso ceder, eu posso passar para frente, o dispor eu não posso. Aí sempre surge uma dúvida, mas e se eu fizer uma procuração para alguém determinando que ele pode vender essa coisa? Eu estou passando o meu poder de dispor da coisa? Não, eu estou autorizando que em meu nome ele disponha, mas eu não estou transmitindo a ele a disposição total, ampla e restrita do bem. Ele só pode vender, né? Enquanto a disposição plena, ela me dá o direito de vender, de destruir, de locar, de doar, de permutar, enfim, de tudo que eu quiser fazer, né? O que nós temos que lembrar dentro desses 3 elementos? É que todos os 3, eles têm a limitação, né? Eles são limitados pela função social da propriedade.
A gente viu lá na primeira ou na segunda aula, né, que é aquilo que limita o meu uso, o gozo e a disposição da propriedade. Vejam, quando eu não uso a propriedade, via de regra eu não vou perdê-la. Quando eu não gozo, não tenho fruição, via de regra eu não vou perdê-la. Então são elementos que eu posso deixar de lado, não preciso estar exercendo. Agora, o direito de dispor eu tenho que estar exercendo, eu tenho que ter o exercício dele para que eu não perca. Então eu tenho que ter ele sempre comigo, ele nunca vai me abandonar, ok? A limitação da função social da propriedade, que limita tanto a maneira que eu vou dispor, o uso que eu vou dar ou aquilo que eu vou colher como fruto da coisa, elas estão limitadas pelos aspectos sociais, econômicos e ambientais. Então eu tenho que olhar o que socialmente aquela coisa tem de interesse para a coletividade, para o interesse público, o que economicamente, qual o interesse que ela causa, e da maneira ambiental, o que o meu uso, a minha fruição ou a disposição pode trazer de impacto, para saber se eu posso ou não fazer. Ok, gente? Então esses são os 3 primeiros elementos. O último elemento é o direito de você reivindicar quando alguém detenha ou possua de forma injusta a coisa que você tem a titularidade. O caminho para isso é a ação reivindicatória. Ação reivindicatória, direito processual, nós estamos aqui no direito material, né? Mais rapidamente, quais são os 3 requisitos para uma ação reivindicatória, né? Primeiro, eu tenho que ter a titularidade do domínio, né? Eu tenho que ter a disposição, sou eu quem tem a titularidade, é o meu nome que consta lá no registro de imóveis, por exemplo. Segundo, eu tenho que individualizar a coisa. Então, se eu sou parte de um grande condomínio, sozinho eu não consigo, se eu não consigo individualizar o que eu quero proteger, qual é a minha parte, qual é o meu pedaço, qual é a proteção para mim ali, eu não consigo. Então a coisa tem que ser separada, destacada das demais, para que eu individualize e que eu possa dizer, olha, é esse pedaço, é essa parte aqui que eu quero defender, que eu quero reivindicar, né? E por fim, a posse tem que ser injusta, né? O que é uma posse injusta? Nós já vimos lá, lembra, né? É a posse clandestina, é a posse violenta e a posse precária. Posse violenta, qual é? Por coação, por força, enfim, há um ato violento, né? Uma coação física ou uma coação moral. Por exemplo, eu posso retirar a propriedade de alguma coisa. O que é uma posse clandestina? Aquela que ela é feita de maneira oculta, que ninguém veja, que ninguém saiba, feita na calada da noite. E o que é uma posse precária? É aquela feita sob a condição de confiança, né? Lembra que eu falei? Eu tenho um contrato de comodato com outra pessoa e findo o comodato eu peço para ela sair e ela não sai. Ela está numa posse precária, né? Lembrando que a posse precária, por ela decorrer sempre de uma relação de confiança, ela sempre se inicia de forma justa. Ela tem um marco onde ela passa a ser injusta. Ok? Fizemos uma revisão da posse agora no final. Vimos aqui então os elementos da posse, quais são. Da posse não, da propriedade. Da propriedade. Esses elementos. Espero que tenham gostado, espero que estejam assistindo os vídeos. Por favor, assistam. Esse já é o 4º, 5º vídeo que nós estamos colocando aí para vocês. Daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho mesmo, essa semana ainda devem entrar as atividades e elas vão estar contidas aqui nesses vídeos. Então, se você não assistiu agora, você vai ter que assistir. E pode ser ali que pelo prazo para você responder essa atividade e as demais que os colegas vão passar para vocês, você não consiga dar conta de ver todos os vídeos num espaço de tempo um pouquinho menor. Ok? Bom, pessoal, é isso aí por hoje, por agora, né? Pelo menos por hoje não, porque por hoje ainda tem mais. Mas por agora é o que a gente tinha, é o que nós tínhamos para o momento. E gostou? Vai lá no canal, né? Você tem o link, curte, se inscreve, ativa as notificações, porque assim que o vídeo subir
você fica sabendo e vai ver se é do teu interesse ou não, ok? Beleza? Um grande abraço, beijo no coração, fica com Deus aí.